Bom, muito boa tarde. No final do Conselho de Ministros haverá um briefing normal com a apresentação do conjunto das medidas, mas não gostaria desde já apresentar ao país o conjunto de medidas, das principais medidas que constam do decreto de execução do decreto do Sr. Presidente da República, que renovou por mais 15 dias o estado de emergência e que creio que era importante desde já transmitir. Por um lado, há um conjunto de normas, essencialmente de clarificação de disposições anteriores, designadamente clarificando que não deve haver ajuntamentos de mais do que 5 pessoas, salvo naturalmente pessoas que tenham laços familiares e famílias numerosas que chegam a 5 pessoas, que um diploma que reforça as capacidades financeiras das autarquias locais poderem atuar, designadamente excetuando a aplicação da lei dos compromissos, agilizando a possibilidade de contração de empréstimos a curto prazo e de concessão de medidas de apoio a instituições. Por outro lado, duas medidas muito importantes, uma de prorrogação do prazo para os proprietários procederem à limpeza das matas. Convém não esquecer que o país tem um enorme risco de incêndio florestal e que esse risco exige um esforço grande de limpeza. O prazo terminava no próximo dia 15 de abril e é prorrogado de forma a criar melhores condições para que as pessoas possam cumprir esta sua obrigação, tendo em conta as fortes limitações de circulação que existem. Por outro lado, também a clarificação da isenção de taxas moderadoras para todos os doentes Covid, seja na fase de diagnóstico, seja na fase de tratamento. Como temos dito, no período de vigência deste renovado estado de emergência, há um momento particularmente crítico e onde é absolutamente fundamental restringir a circulação no território nacional, que é o período da Páscoa. E por isso o decreto prevê que entre as 0 horas da quinta-feira, dia 9, e as 24 horas da segunda-feira, dia 13, serão proibidas quaisquer deslocações para fora do concelho de residência habitual, exceção feita naturalmente para aquelas pessoas que se têm de deslocar para o exercício das atividades profissionais que são permitidas, por exemplo, o caso dos senhores jornalistas, ou também nos 3 concelhos que no país têm descontinuidade territorial e onde, portanto, a circulação de uma parte do concelho para outra parte do concelho implica necessariamente o atravessamento de um outro concelho. Há 3 casos, Vila Real de Santo António, Oliveira das Mães e o Montijo, são as 3 exceções a esta limitação. Segundo lugar, iremos neste mesmo período, das 0 horas da quinta-feira, dia 9, até às 24 horas da segunda-feira, dia 13, ter encerrados para o tráfego de passageiros todos os aeroportos nacionais. É uma medida excepcional, tendo em vista evitar que também haja circulações do exterior para Portugal ou também de Portugal para o exterior. Obviamente estão excepcionados os voos de carga, os voos de natureza humanitária ou voos que sejam necessários para repatriamento de portugueses que estejam deslocados no estrangeiro ou voos de Estado ou de natureza militar. Outras medidas de restrição que foram determinadas, a Ministra da Saúde e o Ministro da Administração Interna, tendo em conta as recomendações da Organização Mundial de Saúde, definirão quais são os países ou territórios cuja origem determina necessariamente a consulta médica de quem provém desses territórios, tendo em vista prevenir a difusão no território nacional de contaminações por parte de quem venha de regiões e países
onde há uma especial incidência desta epidemia e de forma a evitar que por essa vista se venha a verificar esse alargamento. Finalmente, há também uma medida que visa aplicar ao transporte aéreo a limitação da sua lotação a 1/3, tal como já existe para os demais transportes de passageiros, tendo em vista assegurar o maior afastamento social possível dentro dos transportes públicos. Outra medida muito importante que consta do decreto tem a ver com o reforço das competências da Autoridade para as Condições de Trabalho. Temos tido notícia de que, infelizmente, neste período, e não obstante o conjunto de medidas que têm sido adotadas para apoiar a sustentabilidade das empresas nesta fase de crise, proteção do emprego, tem havido alguns abusos nas relações laborais. Nessa medida, por despacho meu e da Sra. Ministra do Trabalho, poderão ser requisitados inspectores do Estado para da Autoridade das Condições de Trabalho e, por outro lado, os inspectores da Autoridade de Condições de Trabalho passarão a ter poderes para suspender qualquer despedimento cujos indícios de ilegalidade sejam manifestos e, assim, evitar o abuso por parte de entidades patronais do estado de emergência para haver uma desregulação de trabalho. Eu gostaria de insistir que este é um momento muito difícil que o conjunto do país está a atravessar e que exige o compromisso e o esforço de todos, do Estado, das empresas, das famílias, mas que ninguém tem o direito de aproveitar esta circunstância para abusar da oportunidade, seja para fragilizar os direitos dos trabalhadores, seja para explorar os consumidores, seja para praticar atos destrutivos que sejam limitadores da concorrência. Há uma outra medida que gostaria de sublinhar, que consta de uma proposta de lei que será submetida à Assembleia da República e que visa corresponder aos apelos que têm sido lançados pela Sra. Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e também pela Sra. Provedora de Justiça, tendo em vista prevenir esta pandemia em meio prisional. São recomendações que visam proteger, naturalmente, quem está privado da liberdade, mas também todos aqueles técnicos de reinserção ou guardas prisionais ou outros funcionários que trabalham nos estabelecimentos prisionais. E, nesse sentido, a proposta de lei prevê 4 tipos de medidas. Por um lado, agiliza o processo pelo qual Sua Excelência o Sr. Presidente da República poderá conceder por razões humanitárias, designadamente a pessoas particularmente idosas ou vulneráveis, indulto da pena a que estão a cumprir. Em segundo lugar, prevê-se um perdão parcial das penas de prisão até 2 anos ou dos últimos 2 anos de penas de prisão, sendo que naturalmente esta medida não se aplica a quem tenha cometido crimes particularmente hediondos, como homicídio, violações, abuso de menores, crimes de violência doméstica, nem se aplicam a crimes que tenham sido cometidos por titulares de cargos políticos, por elementos das Forças de Segurança ou das Forças Armadas, por magistrados ou outras pessoas que têm especiais funções de responsabilidade e a quem são exigíveis particulares comportamentos do ponto de vista ético e legal. Em terceiro lugar, uma medida que prevê que o regime das licenças precárias, que atualmente pode serem concedidas por decisão das autoridades prisionais
por um período máximo de 3 dias e 3 em 3 meses, possam ser concedidas agora por um período de 45 dias, sendo que, esgotados esses 45 dias, as autoridades judiciárias poderão decidir antecipar a concessão da liberdade condicional, na perspectiva que durante estes 45 dias as pessoas terão o comportamento adequado que justifique e permita a concessão da liberdade condicional. Chama a atenção que o perdão de pena está sujeito a uma condição resolutiva de respeito pelo confinamento domiciliário e pela ausência da prática de qualquer tipo de ato criminal. A prática de qualquer tipo de ato criminal ou a violação dos confinamentos domiciliários implicará automaticamente a caducidade do perdão de pena e o reingresso no estabelecimento prisional para o cumprimento da pena. São por estas as principais medidas que queria aqui enfatizar neste momento, sem prejuízo, repito, de, no final do Conselho de Ministros, que ainda decorre, haver o briefing nacional, onde serão apresentadas o conjunto das medidas que o Governo hoje adotou. Muito boa tarde. Relativamente ao confinamento à área de residência, mencionou a exceção relativamente a pessoas que vão trabalhar. Eu queria, portanto, perguntar se, em relação aos transportes públicos, autocarros, comboios, como é que eles irão circular, uma vez que, portanto, a maior parte da população, aquela que não estará a trabalhar, não se poderá deslocar de um concelho para outro. Vão parar ou vão continuar a circular? Muito obrigada. Não iremos impor qualquer restrição aos transportes públicos, visto que eles também circulam, a não ser, como se sabe, a única restrição foi a que foi imposta aos voos aéreos, visto que os aeroportos estarão encerrados. Relativamente aos outros transportes públicos, eles circularão, as pessoas é que só podem circular nos limites do seu concelho. Ou seja, por exemplo, em Lisboa, pode-se apanhar o comboio na estação de Benfica para sair na estação do Oriente. Já não se pode ir para lá da Estação do Oriente. Boa tarde, Madalena Salema, Antena 1. Eu gostava de saber como é que na prática se vai aplicar esta restrição à circulação automóvel, portanto, só dentro do concelho de residência, para aqueles que, enfim, não são tão cumpridores quanto isso. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a restrição não é só para a deslocação automóvel. É para a deslocação automóvel, em qualquer outro veículo, em transporte público ou a pé. Não nos podemos deslocar para fora do nosso concelho de residência durante estes 5 dias. A fiscalização será feita pelas forças de segurança. A violação desta norma constitui crime de desobediência e, portanto, terá as devidas consequências. Eu chamo a atenção que nós temos insistido muito em que as restrições devem ser utilizadas na medida do estritamente necessário, em medida da adequação e da necessidade de conter esta pandemia. O período pascal é já naturalmente um período de desaceleração da atividade profissional e, em regra até, de não haver atividade profissional. Tradicionalmente, as pessoas aproveitam muitas vezes para o convívio familiar, seja nas suas casas, seja indo à terra ou para segundas habitações, quem as tem. Temos insistido muito que é fundamental que este ano a Páscoa seja vivida de uma forma diferente, porque temos aqui a oportunidade de fazer um último esforço que é necessário fazer para contermos a expansão desta pandemia e podermos acelerar a fase em que o conjunto das restrições possam gradualmente começar a ser levantadas. Mas para que isso possa acontecer, é necessário fazermos mais um esforço. E aquilo que os números da Direção-Geral de Saúde diariamente nos demonstram é que o esforço que temos feito e que, aliás, tem resultado, desde logo, do comportamento exemplar dos cidadãos nacionais, tem produzido bons resultados. Todos os dias, ao longo desta semana, o ritmo de crescimento de novos casos tem diminuído, mas ainda estamos a crescer, e, portanto, é necessário fazer mais um esforço, intensificar esse esforço naqueles 5 dias da quadra pascal
tendo em vista que possamos acelerar este processo de controle da pandemia e podermos começar a ver a oportunidade para irmos desconstruindo estas restrições que nos temos imposto ao longo deste último mês. Isabel Semedo, TVI, queria perguntar-me, ou pelo menos fazer-lhe uma pergunta um bocadinho mais específica em relação às ordens que serão dadas às forças de segurança neste período dos 5 dias. Como é que vai ser feita a fiscalização, se é como tem sido feita agora, mais num sentido de sensibilização, ou se vão ser definitivamente cortadas estradas principais, autoestradas, estradas secundárias e ainda perceber se as Forças Armadas serão chamadas a ajudar? A ver, nós é que somos chamados todos a ajudar as forças de segurança. Não precisamos ter cada um polícia atrás de nós para cumprirmos as regras. Os portugueses, aliás, começaram antes mesmo de ter sido decretado o estado de emergência a tomarem uma posição defensiva, de contenção da circulação, e isso tem sido decisivo para o sucesso do combate a esta pandemia. Há uma coisa que todos sabemos: o vírus não anda sozinho, é cada um de nós que transporta o vírus, e quanto mais próximos estivermos de outrem, mais facilmente contaminamos outros ou somos contaminados pelos outros. Portanto, temos que limitar ao máximo a circulação e maximizar as normas de afastamento social. As forças de segurança têm uma missão essencialmente pedagógica para aquelas situações onde existe só o dever geral de recolhimento ou o dever especial de proteção, e têm uma função repressiva nos casos em que há confinamento obrigatório, seja porque a pessoa está doente, seja porque está sujeita à vigilância ativa. Passarão aqui também a ter uma função repressiva relativamente ao controle da circulação para fora dos limites do concelho. E aquilo que nós pedimos às pessoas é que, no fundo, durante aqueles 5 dias, entre as 10 horas da próxima quinta-feira e as 24 horas da segunda-feira seguinte, se limitem os seus movimentos dentro do seu concelho e dentro daquelas exceções que existem. Quais são as exceções? Basicamente, o poder-se ir às compras de bens essenciais, designadamente alimentares, o ter de se ir trabalhar, o ter de ir apoiar um familiar ou alguém que necessite de cuidado, enfim, aquele conjunto de exceções que existem e que se mantêm. Dentro dessas exceções há uma nova, que é: nada disto pode ser feito para fora do concelho, a não ser para as pessoas que, vivendo num concelho e trabalhando noutro concelho e trabalhando numa daquelas atividades que está aberta, podem continuar a naturalmente circular de um concelho para outro. Quem trabalha num supermercado, por exemplo, na cidade do Porto e resida em Gondomar, pode ir de Gondomar ao Porto para trabalhar nesse supermercado. Mas, naturalmente, fora estas exceções, quem vive em Gondomar deve ficar em Gondomar, quem vive no Porto deve ficar no Porto. É um esforço suplementar que é pedido, mas é um esforço que é essencial que todos façamos, todos cumpramos, e se o fizermos, seguramente vamos contribuir para acelerar o fim desta pandemia e podermos começar em termos um quadro onde estas restrições possam ir sendo aliviadas. Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Feliz Agência Lusa, perguntava-lhe 2 coisas. Antes de mais, sobre as Forças Armadas, julgo que não esclareceu se elas vão ou não ser ativadas de forma especial nesta segunda fase do estado de emergência. Perguntava-lhe também se os trabalhadores vão precisar de alguma declaração da entidade patronal de que trabalham para se poderem deslocar, para ser mais fácil, para as entidades poderem comprovar que o trabalhador está deslocado de um concelho para o outro por causa disso. E sobre a lei dos compromissos, perguntava se o desbloqueamento de que falou é apenas para fazer face às respostas da Covid-19. Muito obrigado. Bom, as restrições que são levantadas à lei dos compromissos são para fazer face a esta pandemia, mas num espectro bastante alargado, porque o quadro de intervenção das autarquias locais tem aumentado muito significativamente e precisamos de criar condições para que possam ter as melhores condições para poderem atuar. Sim, as pessoas vão ter que ter uma declaração dizendo, enfim, no nosso cartão de cidadão, no chip, está a morada da residência, na carta de condução também, e é acessível pelas forças de segurança.
quando as pessoas se deslocam para um local de trabalho, sim, devem ter um documento que diga simplesmente onde é que trabalham. Não me parece nada de muito burocrático, muito complicado. Estamos a avisar com uma semana de antecedência para toda a gente se poder preparar nesse sentido. Desculpe? Não, as Forças Armadas têm tido um empenhamento muito importante e das formas mais diversas. Têm apoiado na distribuição de alimentos às pessoas sem abrigo, têm apoiado no transporte de pessoas, no realojamento de lares, têm apoiado na instalação de hospitais de campanha, têm apoiado na mobilização de recursos para transporte de pessoas, têm mobilizado meios aéreos para transportar e para fazer apoio na transferência de materiais, têm dado um apoio muito importante. Se for necessário mobilizá-las também para ações de vigilância, sim, mas não creio que seja necessário, vamos a ver. Até agora, ao longo nos últimos 15 dias, as forças de segurança levantaram autos por crime de desobediência em 22 situações por violação da obrigação de confinamento. Para por violação da obrigação de encerramento de estabelecimentos, 11. Portanto, as pessoas têm estado a cumprir genericamente as situações e as forças de segurança têm estado perfeitamente à altura e sem necessidade de reforço para assegurar o cumprimento da lei e a atenção. Cada um de nós tem que ser polícia de si mesmo e não estar à espera que venha a polícia ou as Forças Armadas impor-nos as nossas obrigações, que felizmente temos todos cumprido o melhor possível e acho que devemos ter, aliás, como povo, orgulho da forma exemplar como temos cumprido. Creio que não vai ser necessário. Boa tarde. Agora há uma coisa que é certa, se for necessário, as nossas Forças Armadas estão prontas para fazer o que for necessário. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, Tiago Contreiras, da RTP. Gostaria de perguntar-lhe se, durante este novo período do estado de emergência, vai haver limitação à lotação dos automóveis, 2 pessoas por veículo, com exceção das famílias, e sobre as medidas para o sistema prisional, se espera um amplo apoio parlamentar e também se acha que os portugueses vão compreender esta opção. Obrigado. Bom, não vai haver limitações sobre a lotação dos veículos ligeiros. A única alteração em matéria de limitações de lotação foi clarificar que também para o transporte aéreo se aplica essa limitação. Quanto às medidas relativas ao sistema prisional, o apoio parlamentar veremos qual é que é. O decreto presidencial já previa que fossem adotadas essas medidas, estavam previstas no acordo, no decreto presidencial, e resultam de recomendações, quer da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, quer da Sra. Provedora de Justiça. Aquilo que se trata, essencialmente, são normas de prevenção de saúde pública. Como nós sabemos, os espaços prisionais são, por natureza, espaços muito confinados, onde as regras de afastamento social muitas vezes não são possíveis, sobretudo porque temos um número de população prisional muito elevado em espaços relativamente restritos e, portanto, o que se trata de fazer é de evitar situações que contaminem quer a população prisional, quer aqueles que trabalham nas prisões, designadamente os guardas prisionais. E é por isso que as recomendações internacionais da Sra. Provedora de Justiça têm vindo a ser de se poder diminuir a população prisional em termos que sejam compatíveis com a segurança da comunidade. Ora, todos os casos que referi têm essa preocupação de prevenir a segurança do conjunto da comunidade. Portanto, crimes violentos ou particularmente hediondos não estão abrangidos. Tratam-se de pessoas, no caso de indultos do Sr. Presidente da República, que poderão ser concedido o indulto em função de questões humanitárias, ou pela idade, ou pelo seu próprio estado de saúde e a sua vulnerabilidade. Nos casos das licenças precárias, só pode ser aplicada a quem já tenha gozado de licenças precárias, ou seja, quem uma autoridade judiciária já tenha no passado permitido que goze de licenças precárias. A alteração que aqui se faz é que, em vez de ser 3 dias, é de 45 dias e, naturalmente, com a possibilidade de, tendo a pessoa um bom comportamento durante esses 45 dias,
a autoridade judicial, a entregue-se ao Tribunal, poder decidir então antecipar o período de acesso à liberdade condicional. Uma coisa é vir 3 dias a casa e depois regressar ao estabelecimento prisional, outra coisa é uma pessoa de 45 dias estar fora do estabelecimento prisional, ter de regressar ao estabelecimento prisional, podendo ficar em situação de liberdade condicional. Eu chamo a atenção que na liberdade condicional não é liberdade plena, é uma liberdade que cessa imediatamente caso seja cometido qualquer crime. Esta preocupação existe também para o perdão de pena, visto que o perdão de pena, primeiro, aplica-se só ou apenas até 2 anos, o que significa que são seguramente para crimes de menor gravidade, ou para penas mais longas, mas que faltem ainda cumprir 2 anos para o momento do termo da pena. E nessas circunstâncias é aprovado este perdão, mas também sujeito a uma condição resolutiva, ou seja, caduca imediatamente o perdão, se durante esse período as normas de confinamento ou a prática de qualquer outro crime possa ocorrer. Portanto, é uma medida que visa evitar o desenvolvimento de novos focos de num meio particularmente difícil e delicado, como é o meio prisional, mas ao mesmo tempo garantindo todas as condições de segurança na sociedade portuguesa. Sim, senhor. Desculpe, não estou a ouvir. Não está com som. Não está com som. Não me consegue ouvir? Agora já conseguimos. Agora? Ah, pronto, ótimo. Boa tarde. No debate desta manhã, o Sr. Primeiro-Ministro condenou os abusos no setor do trabalho e a especulação no mercado. Agora anunciou um aumento de inspectores da ACT. O Governo está a ponderar mais medidas para travar estes abusos? E já agora, falou num último esforço, mas ainda hoje a DGS não se comprometeu com o pico desta pandemia em Portugal. Considera que o país deve estar preparado para que o estado de emergência dure mais do que os próximos 15 dias? Bom, para os próximos 15 dias, seguramente, porque foram decretados para os próximos 15 dias. A Direção-Geral de Saúde não se comprometeu porque aquilo que tem sido a evolução demonstra que o ritmo de crescimento da pandemia tem vindo a diminuir, ou seja, todos os dias a diferença de novos casos é menor do que no dia anterior, mas, primeiro, nada disto é irreversível, podemos piorar. Segundo lugar, ainda estamos numa fase em que estamos a aumentar todos os dias o número de casos novos e a aumentar também as situações onde há situações de doença mais grave e maior número de perda de vidas. Portanto, ainda não estamos na fase em que possamos aligeirar as medidas que foram adotadas. Estamos na fase de manter a disciplina e reforçar. E é por isso que naqueles 5 dias, entre a Quinta-feira Santa e a Segunda-feira do Compasso, vamos ter estas medidas acrescidas, de forma a termos uma menor circulação, uma maior contenção e, portanto, temos um esforço acrescido para travarmos o mais rapidamente possível esta pandemia. Porque quanto mais depressa o conseguirmos fazer, mais depressa poderemos começar a aliviar estas limitações. Sr. Primeiro-Ministro, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios, gostava de lhe perguntar o seguinte: o decreto do Presidente da República dá poderes ao Governo para poder limitar despedimentos. Gostava de saber se vai haver alguma proibição geral de despedimentos coletivos ou alguma medida destinada a proteger o emprego de quem tem contratos a termo. Se não for esse o caso, e sendo o caso de se tentar controlar a questão do emprego apenas através das inspeções da autoridade para as condições de trabalho, como é que vamos assegurar que essas inspeções sejam eficazes, tendo em conta que ainda há algumas semanas o Sindicato dos Inspectores de Trabalho pediu para ser reforçado o trabalho em teletrabalho, que nessa altura a ACT anunciou o cancelamento de algumas inspeções e que grande parte dos trabalhadores portugueses estão neste momento a trabalhar em casa e não nas empresas. Obrigada. Bom, a principal medida que temos temos adotado
para procurar proteger o emprego, é criar as condições para evitar que as empresas fechem as portas. Em segundo lugar, para que procedam a despedimentos coletivos ou a despedimentos por extinção de postos de trabalho, e por isso o grande esforço financeiro que está a ser feito para poder apoiar o emprego através das medidas de layoff, ou seja, de suspensão provisória da relação de trabalho. Nós temos de ter a noção de que o conjunto de medidas que foram adotadas para limitar esta pandemia impuseram uma enorme restrição ao funcionamento de milhares de empresas, desde logo no setor comercial, mas não só. Que a paralisação global da economia à escala mundial rompeu as cadeias de valor e há um conjunto de atividades que não podem funcionar porque não têm matérias-primas ou componentes, e há outras que não têm condições de laborar porque deixaram de ter clientes que neste momento estejam a fazer compras das suas encomendas. Ora, se nós deixamos as empresas morrer, nós destruímos a capacidade de relançar a economia a seguir, e se as deixamos morrer, destruímos postos de trabalho. Portanto, é preciso sustentar as empresas, sustentar os empregos e proteger, na medida do possível, o rendimento das famílias, de forma a podermos, durante estes 2, 3 meses, conseguirmos viver o melhor possível para passarmos este túnel crítico e, a seguir, podermos ter condições, as melhores condições possíveis para relançar a normalidade da atividade de trabalho. Ora, o que nós temos verificado também é que tem havido alguns abusos de aproveitamento da atual situação para haver despedimentos que são injustificados. E é por isso que decidimos criar condições para reforçar a capacidade da Autoridade das Condições de Trabalho, desde logo em recursos humanos, habilitando-me a mim próprio e à Sra. Ministra do Trabalho para requisitarmos em qualquer outra inspeção os recursos humanos que são necessários para reforçar as ações da ACT e, em segundo lugar, também reforçando os próprios poderes da Autoridade das Condições de Trabalho, designadamente suspendendo, dando-lhes poder de suspenderem administrativamente os despedimentos que tenham indícios de serem manifestamente ilegais. E aquilo que é essencial é que nós continuemos a viver este período com o maior sentido de solidariedade possível. Isto é um período muito difícil para todos. É difícil para as empresas, é muito difícil para as famílias, que estão a sofrer grandes perdas de rendimento, muitas estão ameaçadas no seu emprego, e ou vivemos solidariamente este período e afirmamos-nos como sociedade responsável, e em que ninguém é deixado à sua sorte e em que todos vencemos juntos este desafio, ou então nós, efetivamente, criamos o risco de ruptura social que é de todo em todo, que é absolutamente essencial evitar. Este é um desafio que se coloca a todos nós e é todos juntos que o vamos vencer. E a melhor forma de o fazer é ajudando-nos uns aos outros. É nesse sentido que as medidas que o Estado tem adotado, quer para apoiar as empresas, quer para apoiar o emprego, quer para apoiar o rendimento, damos o nosso contributo para apoiar todos. Mas todos têm que se apoiar uns aos outros. E é isso que felizmente tem acontecido na generalidade das empresas, com a generalidade dos trabalhadores, e estou certo que será essa a regra. Mas como nunca há regra sem exceção, temos que também ter a mão repressiva para agir contra a exceção, neste caso das empresas, como temos de ter também a mão repressiva para aquelas exceções que não respeitam as obrigações de confinamento domiciliário ou que abusam da sua liberdade de circulação. Muito obrigado a todos. Até logo.